Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha de qualquer parte do Espírito Santo, de norte a sul do estado, pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje o assunto do programa é segurança. Meu convidado é o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, secretário-coronel Alexandre Ramalho, com quem a gente conversa a partir de agora. Secretário, boa noite, um prazer te receber aqui no programa, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a você, seus ouvintes, estamos à disposição. Prazer te receber, secretário. Segurança pública é, de fato, uma área extremamente delicada, complicada de gerir a pasta. O senhor já está há 9 meses à frente, né, da Secretaria aqui no Espírito Santo e a gente tem visto um número crescente de operações, né? A polícia ela tem intensificado as operações. Nesses 9 meses, eu que apresento o programa e também o jornal Link Espírito Santo, observo um número realmente crescente. É isso mesmo? A Secretaria ampliou, intensificou as operações da Polícia no Estado? O que nós buscamos foi efetivamente integrar, né, as forças de segurança do Estado em nível federal e também municipal. Então a nossa Polícia Civil, a nossa Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional que está atuando no Estado, as guardas municipais e a própria Polícia Federal trocando informações. Potencializamos essas operações voltadas principalmente para traficantes e homicidas. Nós chegamos num momento muito difícil da pandemia, no início dela, onde nós já encontramos números elevados de homicídios, principalmente no mês de março. Então fizemos toda essa manobra com um dos nossos operadores de segurança pública na tentativa de reverter esses números. Temos números importantes, foram mais de 1.200 homicidas presos esse ano no Espírito Santo, várias operações deflagradas e mais de 3.500 armas de fogo até o mês de novembro. Então temos sim robustecido essas operações, participado com os nossos policiais, que é importante nesse momento de pandemia para motivá-los, para incentivá-los e para destacar a importância dessas operações, principalmente dando um retorno a toda a sociedade capixaba. Agora, secretário, a gente sabe que a criminalidade, né, enfim, ela está muito relacionada, em grande parte, talvez na maior parte dela, eu diria, com o tráfico de drogas. Hoje a gente pode dizer que eles estão condicionados, né? Ou seja, o tráfico ele acaba sendo uma engrenagem à cabeça da criminalidade de uma forma geral, não é verdade? Para a sociedade capixaba tem duas coisas que perturbam profundamente, né? Uma é o tráfico de entorpecentes nas áreas de vulnerabilidade social, se aproveitando da deficiência, muitas vezes social, histórica daquele local, o tráfico se instala e ali faz verdadeiro terror contra aquelas comunidades e, por sua vez, em áreas mais nobres, instala-se ali o crime patrimonial, Sim. que é o roubo, o furto, principalmente, que atormenta condomínios e residências. E nós ficamos trabalhando no meio disso, alocando o efetivo, ora na área de vulnerabilidade social, ora em determinada área, para conter esses números. O que nos chama a atenção, principalmente na área de vulnerabilidade social, lamentavelmente, é a faixa etária, que esses jovens estão entrando muito cedo no mundo do tráfico e portando armas de fogo, se confrontando entre eles e com as polícias, e aí ceifando uma geração muito nova que poderia contribuir muito ainda para o nosso país. A gente pode dizer que essa seja talvez uma estratégia do tráfico, já que a nossa legislação, ela tem uma proteção, lógico, à criança e ao adolescente, a gente não está dizendo que somos contra, né? Nós somos contra isso, não isso, mas por conta talvez dessa abertura, né, dessa proteção, o tráfico se aproveita disso? O tráfico é perverso, né? O tráfico é covarde, os traficantes são cruéis com a própria comunidade, onde o grande traficante que detém dinheiro muitas vezes não reside ali, ele reside no apartamento nobre e controla toda aquela situação da comunidade mais carente, mas impõe e consegue cooptar esses soldados muito jovens, que são esses meninos do tráfico, lamentavelmente com uma interrupção de formação familiar, religiosa, educacional, Sim. que não tiveram, e aí tem uma vertente que eles também têm as suas necessidades e veem a entrada do dinheiro muito fácil.
suprindo alguns desejos natural da idade, natural do jovem, mas que pagam um preço muito alto, que é com suas vidas. E aí você toca num assunto que é fundamental, né, e que a gente tem que despertar os nossos legisladores federais, que são as leis, né? Leis que não conversam com o interesse da sociedade, com o interesse das polícias, e ocorre todo dia um verdadeiro prende e solta por conta de uma legislação leniente que não conversa com esses interesses da sociedade. É um trabalho de enxugar gelo. A polícia prende e a legislação acaba fazendo a justiça soltar. Frustrante, né, para os nossos policiais lá na ponta, principalmente, que atendendo aos chamados das comunidades, diariamente prendem as mesmas pessoas nos mesmos lugares pelos mesmos motivos. Então, assim, num curto espaço de tempo. Então, isso realmente frustra aquele policial que se dedica ao trabalho junto às comunidades para dar um retorno melhor para a sociedade capixaba. E a solução, secretário, seria de fato mudar a legislação. É um trabalho que tem que ser tratado na esfera federal, não é isso? Na esfera federal, mas sem dúvida nenhuma também, de uma forma geral, sem apontar culpado dentro das esferas de governo, mas uma discussão interdisciplinar com a academia, com a igreja, com o Ministério Público, o Judiciário, as 3 esferas de governo, nós trabalharmos mais as questões sociais, impedindo que esses jovens entendam que essa é a única alternativa de vida para eles. Nós temos que mostrar outras perspectivas para esses jovens, quer seja por cursos qualificantes, qualificadores, quer seja pelo retorno desses jovens aos bancos escolares, pelo emprego formal. E eles não enxergam o emprego formal como uma oportunidade de vida. Isso é muito ruim, né? Muito, né? Quando você enxerga só o tráfico como método de vida. Talvez por maior facilidade e também por um aspecto de poder, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Porque o tráfico ele acaba levando isso também para esses adolescentes, para esses jovens, né? Eles se sentem poderosos, pelo menos dentro daquela comunidade. Eles andam armados, eles podem fazer o que eles quiserem, entre aspas. Com certeza. Nessa faixa etária de 12 a 28 anos, você andar com uma arma na cintura, você sendo o xerife dentro da comunidade, impondo recebendo regras. Dinheiro para isso? Com né? dinheiro, com cordãozão de ouro, menininha final de semana, Mandela. Tudo isso mexe com a cabeça desses jovens e nós temos que trabalhar não só no aspecto policial, mas principalmente na vertente social e com todos os atores que eu mencionei anteriormente para tentar desconstruir isso da mente desses jovens. Sem dúvida alguma. Secretário, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando. Hoje, nosso convidado no programa em destaque é o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho. A gente volta já já. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho. Secretário, no bloco anterior a gente fez um apanhado um pouco de como está a atuação, né, da Secretaria de Segurança Pública, e aí a gente está falando das polícias militar, polícia civil também, né, uma atuação que tem sido muito intensificada, como a gente falou, em especial nesses últimos meses, por conta até mesmo da pandemia, né, que tem gerado aí uma lacuna, eu penso, para muitas pessoas desocupadas, né? E aí você acaba, como o secretário disse, aumentando também a prática de crimes. Secretário, agora, outro assunto que a gente tem levantado bastante é a questão da violência contra a mulher, né? Infelizmente, o Espírito Santo já ficou por muito tempo ranqueando, né, entre os primeiros do país no ranking de violência doméstica, isso há poucos anos atrás, mas ainda assim, os números ainda são cruéis com as mulheres. Do Espírito Santo, do país também, na verdade. Crime bárbaro, né, que choca toda a sociedade. Lamentavelmente, ele, via de regra, ocorre entre 4 paredes. Então, quando nós somos acionados, nós já nos deparamos com uma situação muito ruim para aquela senhora que é vítima da violência doméstica. Nós temos trabalhado muito na Polícia Civil com o programa Homem que é Homem. É importante a gente divulgar esse trabalho da Polícia Civil e concitar as prefeituras, principalmente os novos prefeitos agora, que façam parceria conosco para que nós possamos aumentar essa capilaridade da difusão desse programa pela própria prefeitura, com os servidores da prefeitura que é possível. É um programa que busca exatamente quebrar paradigmas desse homem que é violento contra as mulheres, que muitas vezes teve isso na sua formação
informação, né? Nós procuramos entender o porquê que ele pratica essa violência. E muitas das vezes nós percebemos que na sua própria criação ele viu o pai sendo violento com a mãe, diante de qualquer erro seu, isso sempre foi pago com violência, e ele replica esse modelo. Então o homem que é homem, ele busca desconfigurar, desconstruir essa mentalidade do agressor. Por sua vez, a Polícia Militar tem um programa Patrulha Maria da Penha, que busca visitar mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas. Então faz a visita rotineira a essas senhoras, perguntando se está tudo bem, se o agressor está por perto, se ela tem tido algum problema, ou seja, dando toda assistência. Mas é claro que nós precisamos avançar nisso, mas lamentavelmente é uma violência doméstica que quando nós chegamos, lamentavelmente o fato já se consumou. Já aconteceu. Ou essa mulher está muito machucada, ou às vezes já veio a óbito, né? Exatamente. Porque, como o senhor falou, é uma violência que acontece dentro de casa. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Você tem que mudar uma cultura, né, secretário? Exato. Para você atingir a esse público e mudar essa realidade. O homem não nasce violento, ele se torna violento. E, às vezes, repetindo mesmo, como o senhor falou, a cultura que ele viu, o comportamento que ele viu do pai ou do avô, né? E, muitas vezes, isso acaba levando aí a tragédias. Uma cultura machista, né, que nós temos que quebrar exatamente com programas como esse. Exatamente. Misógina, sem dúvida alguma. Secretário, nosso tempo está quase acabando, mas eu também queria abordar com o senhor a questão da violência contra crianças e adolescentes. A gente tem visto no Estado, infelizmente, alguns números ainda muito tristes de casos de crianças que estão sendo abusadas sexualmente. É outro crime que também acontece normalmente dentro de casa, né, no ambiente fechado, que também você tem uma certa dificuldade para você coibir, não é verdade? Outro crime cruel, covarde, praticado muitas vezes pelo próprio familiar, que tem uma proximidade com aquela criança, e aí a família tem um papel preponderante, né, para olhar os traços que aquela criança vem apresentando, olhar algum desvio comportamental na escola, no próprio convívio familiar, de choro, de tristeza, de ressentimento, de abandono. Então, tudo isso a família deve monitorar e conversar muito com a criança, principalmente, é uma dica que a gente dá para as famílias, principalmente não aceitar a criança nenhum tipo de ameaça, porque é muito comum, não conta senão eu vou te matar, não conta senão eu vou matar seu pai. Nada disso, isso é característica do próprio agressor covarde contra as crianças também, e é um crime que é o estupro que choca muita gente. Então a família observar e denunciar. Importante toda a comunidade denunciar esse tipo de crime, quer seja na própria delegacia ou na ferramenta que nós temos, que é um 181, que não precisa se identificar e absorve todas essas informações. Eu ia falar agora, secretário, até para a gente poder concluir, hoje a Secretaria de Segurança Pública, e por meio das polícias, ampliou muito também as possibilidades de denúncia, né? O serviço do Disque Denúncia é extremamente importante para a atuação da polícia, até para você pensar o combate ao crime, não é verdade? Extremamente importante é o olhar da polícia dentro da comunidade, então a informação do morador daquela comunidade para a gente é muito importante, e ele pode se comunicar, quer seja por telefone, quer seja pelo próprio computador, 181, hoje na internet, e mantém o anonimato, mantém o sigilo da informação, mas a informação para a gente é muito importante para que nós possamos trabalhar e prender aqueles que estão à margem da lei. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, nosso convidado de hoje do programa em Destaque. Secretário, foi um prazer te receber para a gente poder entender um pouco de como está sendo esse trabalho da polícia e da Secretaria de uma forma geral, enfim, e tocando nesses assuntos que são muito dolorosos, eu diria, né, para nós capixabas, para todo mundo, né, mas em especial como está esse combate a esse tipo de crime, esses tipos de crime, né, aqui no Espírito Santo. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer, é muito natural quando a gente fala de segurança pública, falar da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas eu gostaria também de dizer do belíssimo trabalho que o nosso Corpo de Bombeiros Militar faz, bem como o nosso DETRAN. Então são instituições que estão integradas com outras forças federais e municipais para levar mais segurança à sociedade capixaba. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, secretário. Bom, e a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia e lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na tela da Record News. Para você, uma ótima noite e até lá. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.